Olá pessoal, muito boa tarde a todos vocês, tudo bem? É um prazer recebê-los aqui para um papo rapidinho. Eu estou no final do meu intervalo de almoço aqui em Salvador, estou com a turma presencial aqui da Bahia, tendo aula o dia inteiro hoje de Constitucional, uma revisão aqui de quase 8 horas com eles. E eu estou aqui terminando de almoçar e eu falei, eu vou entrar no Periscope rapidinho e vou trazer mais 2 dicas do nosso programa aqui, das 100 dicas. A gente já chegou nas 54 e eu vou puxar agora com vocês as dicas 55 e 56. Dá para fora da claridade. As dicas 55 e 56, constitucional e tributário. Para que vocês rapidinho, finalzinho do horário de almoço, peguem essas dicas aí, coloquem no caderno. E aí mais tarde, no final do dia, lá de Recife, que eu pego o voo para Recife daqui a pouco, eu puxo mais uma live de revisão com vocês, tá certo? Bom, eu queria trazer para vocês a lembrança de 2 assuntos que são muito comuns nas provas, né? Agradeço aí a galera que assistiu a aula de ontem, a aula de antes de ontem, né? Eu fiz 2 revisões muito bacanas lá no Periscope do Amo Direito, né? Então, eu queria lembrar vocês 2 temas que são super comuns em prova e vai que cai na prova de vocês, tá certo? Então, dica 55, se é número ímpar, é constitucional, né? Então, pô, fazer uma revisão de ADM, pô, faria amarradão. Só de ver se organiza isso aí nessa reta final, pouco tempo, né? Mas ADM é matéria que eu adoro ensinar. Mas vamos lá. Dica 55, direito constitucional. Constituições promulgadas e outorgadas na história do constitucionalismo brasileiro. Constituições promulgadas e outorgadas na história do constitucionalismo brasileiro. Esse é o tema 55, ok? Dica 55. Constituições outorgadas e promulgadas no constitucionalismo brasileiro. Você me consegue outra água de coco dessa, moça? Oi? Você me consegue uma água de coco dessa aqui? Consigo. Obrigado. Me dê uma água de coco aí. Então vejam, Oi? a gente tem 8 constituições na história do constitucionalismo brasileiro. 8 constituições. 4 foram promulgadas, estatuídas com a participação do povo, com o consentimento popular. E 4 foram outorgadas, foram impostas ao povo que não participou da construção do seu conteúdo. A banca costuma elaborar uma questão indagando se você que é candidato sabe quais foram as constituições outorgadas e quais foram as constituições promulgadas no nosso constitucionalismo, ok? Bom, vamos lá. Existem 2 macetes muito tranquilos para ajudar vocês a se lembrarem quais foram as 4 constituições outorgadas e as 4 constituições promulgadas e não errarem isso na hora da prova. As 2 primeiras constituições do Brasil, obrigado, que foram as constituições do século XIX, as 2 primeiras, que foram as constituições do século XIX, uma foi outorgada, uma foi promulgada. Meio a meio, uma outorgada, uma promulgada. Anote aí no seu caderno. A Constituição Imperial de 1824 foi outorgada. A nossa primeira Constituição, a Constituição Imperial de 1824, é outorgada por Dom Pedro. O Brasil tinha acabado de se tornar independente, a independência em 1822, e a nossa primeira Constituição é uma Constituição imposta, outorgada pelo imperador Dom Pedro I. Então, a gente tem, com Dom Pedro, a imposição de uma Constituição. A Constituição outorgada é a Constituição primeira do Brasil, né? É a Constituição outorgada imperial, beleza? O nosso primeiro ato constituinte, quando a gente teve o exercício do poder constituinte originário de primeiro grau,
a primeira manifestação de poder constituinte originário na história do Brasil, em que a gente inaugurou o nosso constitucionalismo, a gente inaugurou o nosso Estado Constitucional de Direito, é com uma Constituição outorgada, ok? E é a Constituição mais longeva da história do constitucionalismo brasileiro. É a Constituição que durou mais tempo na nossa história, foram quase 70 anos. É a mais longa Constituição do país, a Constituição outorgada de 1824, Constituição imperial, sofrendo influência grande da legislação portuguesa na época, e a nossa primeira. Aí a gente vai da outorga à promulgação. Em 1891, a gente tem a Constituição promulgada, que introduz a República no Brasil. O Brasil deixa de ser um império, o Brasil deixa de ter uma monarquia, e o Brasil se transforma num Estado republicano, de forma republicana. É a Constituição promulgada, que tem como grande personagem Rui Barbosa Nogueira, a Constituição de Rui Barbosa, a Constituição de 1891, que vai durar até 1934. Então, a Constituição de 1891 é uma Constituição promulgada. A grande influência que ela sofre é da Constituição norte-americana, tanto que a Constituição de 1891 é apelidada de Constituição dos Estados Unidos do Brasil. Constituição dos Estados Unidos do Brasil. Olha que interessante. Então, a gente diz que no primeiro século, que é o século XIX, a gente tem a Constituição de 1824 e a Constituição de 1891. Essas duas constituições do século XIX, uma é outorgada, a outra é promulgada. Qual é o macetezinho simples que eu vou te dar para você se lembrar das duas constituições do século XIX, as duas primeiras? A gente foi da outorga à promulgação. Primeiro outorga, depois promulgação. Primeiro outorgada, depois promulgada. Qual é a dica? No alfabeto, se você parar para pensar qual letra vem primeiro, O de outorga vem antes de P. Olha o alfabeto, M, N, O, P. Outorga vem primeiro, promulgação vem depois. Então, o Brasil tem o seu constitucionalismo se iniciando com um ato de outorga constitucional e a gente evolui para chegarmos na promulgação constitucional, ok? A nossa primeira Constituição é a Constituição Imperial. Depois é que entra a Constituição Republicana. O Brasil só vira república com a Constituição promulgada de 91. Adivinhe qual é o macete para você lembrar que primeiro vem a Constituição Imperial e só depois a Republicana. Lembre que no alfabeto I de Imperial vem primeiro que R de Republicana. Então a gente vai do Império à República. I vem primeiro que R. Então as duas constituições do século XIX, Constituição outorgada imperial, a segunda Constituição promulgada republicana. No século XX, nós tivemos 6 constituições, 3 promulgadas, incluindo a atual, e 3 outorgadas, ok? Bom, vamos lá. O macete é infalível. Vamos lá, as 3 constituições outorgadas e as promulgadas. Preste atenção. Se você tiver com caneta e papel, anote aí. A Constituição de 1934 é a nossa terceira Constituição. E ela, a Constituição de 1934, é uma Constituição promulgada. A Constituição de 1934 é uma Constituição promulgada. Ok? Já a Constituição de 1937, ela é outorgada. É aquela história que a gente diz, né? Que Getúlio, Estado Novo, entre 1930 e 1955, ele faz uma pseudo, né? Democracia, ele vem pregar o populismo e faz uma promulgação com a participação do povo da Constituição de 1934, mas depois ele faz uma outorga e traz uma Constituição imposta em 1937. A Constituição outorgada de 37 dura 9 anos e ela cai junto com a queda do Estado Novo, com o suicídio de Getúlio, e vem a Constituição promulgada em 1946. Então a gente teve promulgação em 34, outorga em 37, promulgação em 46. A Constituição promulgada de 46, que foi uma Constituição muito bonita, consagradora de direitos fundamentais, de garantias constitucionais,
não dura 20 anos. Ela cai com o golpe militar. O golpe militar em 64, vem a Constituição outorgada em 67. Então a Constituição outorgada com o golpe militar de Castelo Branco, e aí eu tenho a Constituição militar ditatorial outorgada de 67. 2 anos depois, se faz uma emenda constitucional à Constituição de 67, que a doutrina considerou como uma nova Constituição, que é a Constituição outorgada de 69. Então, em 67 e 69, Constituição outorgada. E aí, leva-se 20 anos quase, para que surja a Constituição de 88, que é a nossa atual Constituição, que é uma Constituição promulgada, a Constituição cidadã, guiada por Ulisses Guimarães. Gente, 6 constituições no século XX, 3 outorgadas, 3 promulgadas, 34 promulgada, 37 outorgada, 46 promulgada, 67 e 69 outorgadas, 88 promulgada. Qual é o macete infalível que eu vou lhe dar aqui? Se for ano par, e aí esse macete é só para o século XX, tá? As 6 constituições do século XX. Se for ano par, P de par, P de par, P de promulgada, P de popular. Então, Constituição de ano par, 34, 46 e 88, P de par, P de promulgada, Constituição popular, promulgada, Constituição de ano par. Já se for de ano ímpar, é uma Constituição imposta, impura, ímpar, impura, imposta, outorgada. Rapaz, não tem como você errar na prova, só tem que saber o que é par e o que é ímpar, né, negão? Pelo amor de Jesus Cristo. Então, caiu na prova. Constituição de 67 é ano ímpar, é impura, é imposta, outorgada. Constituição de 37, de 69, é ano ímpar, é imposta, é impura, outorgada. Constituição de 34, 4 é par, P de par, P de popular, P de promulgada. Constituição de 46 é par, 88 é par, promulgada, popular. Entenderam, né? Rapaz, quando é que você vai errar isso mais em sua vida? Nunca mais em sua vida. Lembre que essa dica do par ou ímpar só vale para o século XX. As 2 do século XIX você vai usar a ordem do alfabeto. Da O de outorga a P de promulgação. O vem primeiro que P. Outorgada primeiro, promulgada depois. I de império vem primeiro que R de república. A Constituição outorgada é imperial, a Constituição promulgada é republicana. Século XIX. E no século XX, o que for P de par é P de promulgada, o que for ímpar é imposta. Tá claro? Não é, Barrosão? Na faculdade a galera complica, né, velho? É um negócio louco, né? Eu acho que o pessoal tem um fetiche na faculdade, os professores, por dificultar as coisas. Eu não entendo isso não, meu velho. O que é que leva nego na faculdade a dificultar umas coisas simples? Fui fazer um treinamentozinho rápido de processo civil e fui fazer uma revisão para uma galerinha que está comigo, que eu treino num treinamentozinho particular, um grupinho fechado, que me contrata por fora, eu faço um treinamento para eles, são 60 pessoas, que é um grupinho que eu monto, um treinamento bem personalizado. E eu fui fazer uma revisão de processo civil com eles. Aí eu peguei 4 tardes, fiz uma tarde de execução, uma tarde de telas provisórias, uma tarde de recurso, uma parte na teoria geral do processo de conhecimento. O menino ficava impressionado. Eu falei, velho, vocês estão vendo que é tudo fácil. Eu estou ensinando aqui sujeitos do processo, litisconsórcio, intervenção de terceiro, regrinhas de competência processual, procedimento comum, procedimentos especiais, teoria geral da execução, recursos, tutelas provisórias, de urgência, de evidência. E eu via os caras parecendo que estavam tendo um orgasmo, velho, que estavam entendendo o processo civil. Aí eu fiquei impressionado. Falei, gente, mas por que vocês estão tendo estão assustados? Professor, a gente nunca aprendeu o processo civil. E eu percebi que era uma coisa unânime entre as 60 pessoas. Eu fiquei pensando, por que nego dificulta coisas simples? Sabe o que é isso? É a vaidade. Tem gente que quando vai ensinar parece que quer que o aluno não aprenda. Quer falar numa linguagem erudita, em vez de usar a linguagem do aluno, transmitir de forma simples, ter paciência para repetir, ter amor no que está fazendo. Dar aula não é só transmitir conhecimento, é capacitar pessoas para aprenderem recebendo o conhecimento. Enfim, para a gente terminar aqui, tá? Que eu tenho que voltar para a aula aqui em Salvador, que eu só tenho mais 10 minutos de intervalo. E eu tenho que voltar para o curso. Para a gente encerrar agora aqui, tá certo? Tributário, dica 56.
Tributário, dica 56. Hoje de noite eu vou tentar ir até a 70, hein? Tributário, dica 56. Vamos lá? Cabimento da ação consignatória nas relações tributárias. Cabimento da ação consignatória nas relações tributárias. Ô, Léo, obrigado. Cabimento da ação. Meu irmão, você fecha essa conta para mim aqui para eu poder ir pagando? Tá? Ali no caixa? Tá. Cabimento da ação consignatória nas relações tributárias. Vou botar até meu óculos. Vou até fazer uma posezinha de galã agora aqui, né? Vamos lá. Pera aí. É o artigo 164 do CTN. 164 do CTN, tá certo? Cabimento da ação consignatória. Posso levar esse copo ali para pagar? Nas relações tributárias. Moçada, o artigo 164 do CTN tem 3 incisos. E nesses 3 incisos, vocês vão encontrar basicamente 2 situações em que cabe o uso da ação consignatória no direito tributário. Tudo bem? Você pode fechar para mim aqui? Para você pagar uma dívida tributária através do pagamento consignado, depositando o valor em juízo. O primeiro caso mais comum de cair em prova é o seguinte: é quando a Fazenda Pública ela condiciona o pagamento de um tributo a um algo mais. Quando a Fazenda Pública condiciona o pagamento do tributo a um algo mais. O que é esse algo mais? Pode ser que a Fazenda esteja condicionando o pagamento do tributo. Você pode botar aqui para mim? A que você pague um outro tributo, pague uma multa, pague alguma coisa. Ou pode ser que a Fazenda esteja condicionando o pagamento do seu tributo ao cumprimento de uma obrigação acessória. Ora, parem para pensar, né, crédito, parem para pensar com simplicidade. Se a Fazenda diz assim, só vou receber o pagamento do seu IPTU se você pagar a taxa de lixo junto, ela não pode fazer isso. Ela está violando o seu direito de pagar o IPTU. Pode ser que você não tenha naquele momento dinheiro para pagar a taxa. A Fazenda não pode condicionar o seu pagamento do IPTU ao pagamento da taxa junto. Se a Fazenda fizer esse condicionamento, você não é obrigado. Você tem o direito de pagar apenas o IPTU. Outro exemplo, se a Fazenda condiciona, obrigado, viu? O pagamento do tributo ao cumprimento de uma obrigação acessória. A Fazenda diz assim, olha, eu só vou receber o imposto de renda se você fizer a declaração. Eu vou dizer, não, você vai receber meu imposto de renda independente da declaração. Eu tenho o direito de pagar o imposto de renda. Depois, se for o caso, me multe por eu não ter feito a declaração. Então, se cair na prova que a administração está condicionando o pagamento do tributo a um algo mais, independente do que seja esse algo mais, o contribuinte não pode se submeter a essa vinculação. Cabe o pagamento em juízo. O contribuinte pode ajuizar uma ação para pagar aquele tributo que ele quer pagar judicialmente. É a ação para pagamento consignado ou ação consignatória. Então, na prova, qual é o primeiro caso de 2 de cabimento da ação consignatória nas relações tributárias? Quando é que o contribuinte pode ir para o judiciário e dizer, tudo bem, seu juiz, eu vim pagar meu tributo aqui em juízo. Eu vim fazer o pagamento da minha dívida tributária aqui em juízo. Primeiro caso é quando ele tenta pagar extrajudicialmente e esbarra nessa postura da administração de condicionar o pagamento do tributo a um algo mais. O que é esse algo mais? Esse algo mais pode ser a exigência de um outro pagamento. Então a Fazenda disse, ó, para você pagar esse imposto tem que pagar aquele outro, tem que pagar aquela taxa. Não se pode fazer esse condicionamento. O IPTU de um imóvel e se percebe que eu estou com uma dívida de taxa atrasada. Mesmo que a taxa seja devida, não podem me condicionar a só pagar o IPTU se eu pagar a taxa, ok? Esse condicionamento não pode ser feito. Se me condicionarem, caso eu queira, eu posso pagar em juízo. Do mesmo modo, se eu vou pagar um tributo, eles dizem só se cumprir a obrigação acessória. Quero recolher meu ICMS, mas não preenchi uma declaração, a emissão de notas, ok? Aí vem a pergunta na prova. Se o contribuinte quer pagar o tributo e não cumpriu a obrigação acessória e não quer cumprir, ele pode pagar só o tributo? Pode. É óbvio que ele pode ser sancionado, multado pelo descumprimento da obrigação acessória, mas ele pode apenas pagar o tributo. Se a Fazenda se recusar, ele pode pagar judicialmente. É importante ele pagar para não ter a multa, não ter os juros, ok? Então esse é o primeiro caso do cabimento
da ação consignatória no direito tributário. O fisco condicionando o pagamento do tributo a um algo mais. Esse algo mais pode ser o condicionamento ao pagamento de outro tributo ou a uma obrigação acessória. Ok? Ok. Aonde está previsto isso? Artigo 164, incisos 1 e 2. Artigo 164, incisos 1 e 2. Bom, qual é o segundo caso para o cabimento da ação consignatória? O segundo caso é quando nós temos a famosa bitributação. Imagine você que a fazenda do município Alfa está me cobrando IPTU e a União me cobra também o ITR, mas eu só tenho um imóvel. É que o meu imóvel é um imóvel rural, explorado como uma fazendinha que eu trabalho com pecuária, agricultura na área urbana. Aí o município disse, como é área urbana, eu vou cobrar IPTU. E a União disse, como o imóvel é explorado com atividade agrária, como um imóvel rural, eu vou cobrar o ITR. E aí eu recebo uma bitributação. Se eu sou tributado por dois entes federativos, mas só pratiquei um fato gerador, eu posso ajuizar uma ação consignatória, pedir que se citem os dois como corréus no polo passivo em litisconsórcio e depositem em juízo o valor. E o juiz vai decidir quem é o legítimo credor para levantar a quantia depositada. Então, quando eu sou vítima de uma bitributação, cabe o ajuizamento da ação consignatória para que eu pague a quem eu realmente devo judicialmente. Outro exemplo, José é domiciliado no município A, tem um estabelecimento empresarial no município A e presta serviço no município B. José fez um contrato de prestação de serviço lá no município B e ele tem estabelecimento no município A. José cobrou R$10.000 pelo serviço prestado. Para qual município ele paga ISS? Município A, que é o do seu domicílio, do seu estabelecimento, ou município B, que é onde ele presta o serviço? Imaginem vocês que os dois municípios cobraram ISS, bitributação. Ele pode ajuizar uma ação na vara de fazenda pública do município dele, do domicílio do autor dele, do contribuinte, e ele deposita em juízo o valor e diz, excelência, eu quero pagar, mas eu não vou pagar os dois, estou sendo bitributado. Cita os dois como litisconsortes passivos, bota como corréus no processo, deposita o dinheiro e pede para o juiz decidir. E se o juiz disser que é para o município A, o dinheiro é liberado para o município A. Se disser que é para o município B, o dinheiro é liberado para o município B. E aí os dois créditos se extinguem, as duas cobranças se extinguem no final do processo e o pagamento é liberado para aquele que verdadeiramente é o legítimo credor. Essa é a regrinha da ação consignatória do artigo 164, inciso 3 do CTN. Cabe a ação consignatória quando ocorre uma bitributação e o contribuinte resolve ajuizar uma ação, botar todos os que estão cobrando no polo passivo e dessa maneira o juiz vai decidir quem é o legítimo credor e quem não é credor. O crédito indevidamente lançado será extinto pela decisão judicial transitada em julgado e o crédito que foi devidamente cobrado será extinto com a conversão do depósito em renda em favor desse ente federativo. Tudo bem, meus amigos? Bom, eu tenho que voltar para a aula, são 2 horas em ponto, eu estou aqui do lado do curso, eu estou aqui no Hotel Fiesta, em Salvador, e o portal F3 fica aqui do lado. Então eu estou me dirigindo ao portal, agora a gente tem uma aula de Direito Constitucional, aqui até 5 horas da tarde, 5h15, e 6h30 eu embarco para Recife. Amanhã tem aula o dia inteiro em Recife. Quem for de Recife, a aula é gratuita, é na Universo, basta levar 1 quilo de alimento, amanhã, lá na Universo, se eu não me engano, ali na Iberibeira. Terça-feira, aula em Teresina, na Estácio, lá no auditório da Estácio Ceúte, também é gratuito e quem quiser pode participar. Quarta, quinta e sexta, as aulas são no Rio de Janeiro. Essas aulas do Rio são ao vivo para todo o Brasil. E essas aulas do Rio de Janeiro, ao vivo para todo o Brasil, demandam um pequeno investimento que você pode fazer pelo site do portal F3. Tudo bem, meus amigos? Bom, na quarta e na quinta, os meus eventos se chamam Último Round 1, Último Round 2. São eventos fantásticos. O evento Último Round 1 é uma mega revisão de Constitucional e Direitos Humanos que eu faço. É a minha revisão final. Aquilo que realmente está no meu coração, que eu acho que pode cair ali na boca da prova. Na quinta, Tributário e Ética. Se vocês puderem, se inscrevam. Não deixem de participar. O Último Round 1, o Último Round 2. Na sexta, existe o Simuladão, que é junto comigo, com a professora Cláudia Molinaro, de Administrativo, e a professora Juliana Monteiro, de Trabalho e Processo.
Então, quarta, quinta e sexta tem 3 eventos fantásticos ao vivo para todo o Brasil. São eventos de 8 horas de duração cada um. 8 horas de duração, e vocês podem se inscrever no site do Portal F3. Vale a pena. Pode acreditar que vocês vão gostar muito de assistir esses eventos comigo, quarta, quinta e sexta. No sábado de véspera da prova, no sábado de véspera tem um aulão gratuito online para todo o Brasil, de 8 da manhã às 6 da noite, que é o nosso papo final no portal. É a revisão final da equipe do portal. Segunda fase, tributário e constitucional, comigo no portal, curso completo, com todo carinho e respeito. Não tem para ninguém na concorrência, né, galera? É o curso mais completo, maior carga horária, todo edital batido, experiência de 17 anos aí, batendo recorde de aprovação a 53 exames. Então, se você vai fazer constitucional, vai fazer tributário, cola comigo na segunda fase, no portal F3, que eu vou botar você na cara do gol sem goleiro para você tirar 10 na segunda fase e pegar essa carteira vermelha e dar um game over na OAB da FGV. Beleza? Show de bola. Então, sobre os eventos da próxima semana, a gente tem esses eventos de 8 horas todo dia tem um. Segunda-feira tem uma revisão de ADM com Cláudia Molinaro, terça tem uma revisão de penal com Cláudia Serpa, quarta é o último round 1 comigo, constitucional e humanos, quinta é o último round 2 comigo, ética e tributária, e sexta-feira é o simuladão final, ética, constitucional, humanos, tributário, ADM, trabalho e processo. Eu, Cláudia Molinari e Juliana Monteiro, sexta-feira resolvendo questões o dia inteiro, de manhã e de tarde, de 8 da manhã até 5 da tarde, só resolvendo uma apostila de questões ao vivo, corrigindo questão por questão. Sábado é revisão de véspera, sábado é gratuito. Beleza? Bom, vou me despedir. Mais tarde, indico todos esses eventos, todos eles. Mais tarde, quando eu estiver no aeroporto aqui de Salvador, decolando para Recife, eu volto aqui com mais dicas. Batemos a 55 e a 56. Espero conseguir puxar da 57 a 60 do aeroporto aqui de Salvador. E de noite, lá de Recife, eu devo fazer uma revisão pelo Amo Direito. Tudo bem? Beijo a todos. Lá vou eu, que tem uma turma presencial lotada me esperando aqui. Beijão, galera.